Passamos a palavra ao Dr. Caio Assunção Silva, assessor técnico da Coordenação Geral de Concorrência Internacional do Ministério da Fazenda, que vai falar sobre o Grupo Técnico de Avaliação de Interesse Público. Caio. Obrigado, doutor José. Em nome do Ministério da Fazenda, eu agradeço a todos os organizadores. Essas discussões de defesa comercial são importantes para nós do governo, para que a gente possa sempre melhorar o nosso trabalho no dia a dia. Foi bem explicado pelo Felipe. São 3 os instrumentos de defesa comercial atualmente aceitos pela OMC: o direito antidumping, o direito compensatório e as salvaguardas. O uso desses instrumentos está previsto e regulamentado em 3 acordos, que são o acordo antidumping, o acordo sobre subsídios e medidas compensatórias e o acordo sobre salvaguardas. O direito antidumping, sem dúvida, é o mais utilizado por todos os países, né? Tanto que a maioria dos processos que correm no grupo técnico de interesse público são processos que contestam alguma medida antidumping tomada. Como foi salientado, a verificação do dumping necessita fazer basicamente 2 comparações, né? Uma comparação a nível de preço e uma comparação a nível de produto. Deve-se comparar, na questão dos preços, comparado o preço de exportação com o valor normal. Então, a determinação do preço de exportação e do valor normal tem característica decisiva nesse processo, pois é a partir deles que se verifica a margem de dumping. E a comparação a nível de produto também envolve a questão da similaridade, se compara o produto exportado com o produto destinado ao consumo interno no país exportador. Então, quando as importações que são objeto de dumping prejudicam a indústria doméstica, o país importador pode aplicar medidas contra essas importações. O dumping, como foi muito bem exposto pelo Felipe, é uma prática de comércio acionável, né? O acordo da OMC especifica como os governos podem ou não reagir ao dumping. Da mesma forma, o acordo sobre subsídios e medidas compensatórias trata das características de subsídios que são prejudiciais às relações comerciais internacionais e como ele pode ser combatido pelo país importador. Existe uma diferença entre que já foi falado, entre o antidumping e as medidas compensatórias e o acordo de salvaguardas, e que antidumping e medidas compensatórias são aplicadas contra a empresa e países ou países específicos, e salvaguardas são aplicadas contra todos os exportadores do produto investigado, sem discriminação de proveniência, onde tem o objetivo de neutralizar um grande volume importado que aumentou de forma inesperada. A aplicação de medidas antidumping, embora ajudem o produtor doméstico a se recuperar de um dano causado por importações a preço de dumping, os efeitos dessas medidas não se limitam a eles, a indústria doméstica em si, e podem afetar outros agentes da economia. Nesse contexto, a cláusula de interesse público foi incorporada nas legislações nacionais para evitar grandes distorções no sistema econômico. O GTIP foi criado, então, nesse contexto, com o propósito de avaliar se existem razões excepcionais para não se instituir medidas em um dado processo, apesar da constatação de que o dumping prejudicial, que importações objeto de dumping causaram prejuízo à indústria doméstica. O tipo de análise feita no GTIP é uma análise de natureza estritamente econômica e à luz do critério da proporcionalidade. A criação do GTIP dá oportunidade para as autoridades para comparar os benefícios que são oferidos pela indústria doméstica com os danos causados a outros agentes da economia em virtude da aplicação dessas medidas. É importante observar que as realidades microeconômicas observadas, elas são muito diversas em cada um dos casos que chegam até o GTIP, assim como os interesses em jogo, né, de modo que não é adequado nem viável estabelecer a priori um limite
acima do qual uma medida seja contra o interesse público. O próprio decreto 858 antidumping estabelece no artigo 3º, está presente no artigo 3º a cláusula de interesse público, dizendo que em circunstâncias excepcionais, é importante frisar aí que são excepcionais, o Conselho de Ministros poderá, em razão do interesse público, suspender por um ano, prorrogável por igual período, a exigibilidade de um antidumping definitivo ou de um compromisso de preço que esteja em vigor, poderá decidir, em razão de interesse público, não aplicar um antidumping provisório ou homologar um compromisso de preço ou aplicar um antidumping definitivo em valor diferente do que foi recomendado anteriormente, respeitando aí o disposto do artigo 67 e 78. Os direitos ou compromissos que forem suspensos poderão ser reaplicados a qualquer momento por decisão do Conselho de Ministros e serão extintos ao final do período de suspensão, caso não tenham sido reaplicados ou caso o ato de suspensão não estabeleça expressamente a reaplicação ao final do período. O artigo 3º também traz um parágrafo interessante que dá a oportunidade dos setores industriais usuários do produto objeto da investigação, no caso, quando o produto for um bem intermediário, e as organizações de consumidores, em especial quando forem bens de consumo, poder trazer informação que julguem relevantes a respeito dos efeitos de determinação positiva de dumping, dano e nexo de causalidade entre ambos, no âmbito do DECOM. O GTIP é composto por representantes dos ministérios que entregam a CRAMEX e é presidido pela Secretaria Executiva dessa Câmara. A Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, na qual eu trabalho, é a secretaria do grupo. A gente destaca um papel essencial do DECOM, nas discussões do GTIP. Sempre um representante do DECOM participa das reuniões do GTIP como convidado, com vistas a oferecer os antecedentes não confidenciais necessários à análise do grupo. Então, um DECOM muito importante, porque já participou de todo o processo de investigação, conhece bem o mercado específico do produto objeto, as várias partes interessadas e muitos interesses já foram ali apresentados e são de conhecimento do DECOM. Então, a participação do representante é sempre muito importante nas discussões do grupo técnico. Em relação aos procedimentos, como acontecem os procedimentos? Em primeiro lugar, as empresas que desejam solicitar análise de interesse público devem preencher um roteiro que está em anexo à resolução CAMEX número 50 de 2012. Esse roteiro deve ser protocolado na SEAI. Compete à SEAI receber esse pleito, fazer a instrução do processo, distribuir os documentos protocolados para todos os membros do grupo e elaborar nota técnica que embase a decisão sobre a instalação de análise e a decisão final. Também a recomendação que o grupo faz ao GSEX e ao Conselho de Ministros. Qualquer participante do grupo, também de outros ministérios, pode contribuir com considerações técnicas sobre o caso, elaborar notas técnicas, trazer apresentações, estudos, para que contribuam com a discussão no grupo. Embora não tenha uma definição única dos parâmetros a serem considerados numa análise de interesse público, porque as realidades são muito diversas, seria impossível fazer uma lista exaustiva de critérios e informações que são importantes para esse tipo de análise, mas o roteiro traz algumas indicações. O roteiro apresentado pela Resolução 50 traz algumas indicações e acompanha aí as diretrizes internacionais. O roteiro traz preocupações em identificar todos os elos da cadeia afetada por alguma medida de defesa comercial, solicita informações para avaliar a condição de acessibilidade ao produto objeto e também outras informações, como informações de preço, custos, entre outras. É importante frisar que a análise que é feita pela SEAI não traz nenhuma recomendação sobre o pedido. A SEAI apenas organiza os principais elementos e os dados para subsidiar a análise
tomada pelo grupo técnico, né? Após a discussão do grupo técnico, encaminha uma recomendação para o GSEX e a decisão final ela é tomada no âmbito do Conselho de Ministros da CAMEX. Certo? Em geral, em relação ao processo, depois de protocolado o processo na CEAE, a gente busca levar assim, para a próxima reunião do GTIP, que acontece todo mês, para a decisão da instauração ou não da análise, o grupo recomendando a instauração de uma análise, ela sendo confirmada pelo GSEX, abre-se o prazo inicial de 4 meses, isso é publicado via resolução CAMEX, para que se possa fazer uma análise do pedido. Esses 4 meses são prorrogáveis. Em relação à análise em si, quais são os principais elementos? Vocês me desculpem, mas está sem os acentos aí. Bom, a análise, em primeiro lugar, é importante frisar que a análise feita é uma análise prospectiva, né? Busca-se avaliar quais são as consequências prováveis da aplicação ou não das medidas nos interesses tanto da indústria doméstica como em outras partes interessadas. A avaliação prospectiva busca estabelecer para cada grupo de operadores econômicos identificados os efeitos de se tomar ou não uma determinada medida ou de se suspender ou alterar ou não uma determinada medida que esteja em vigor. Como todo prognóstico, como toda análise prospectiva, a gente busca trabalhar com hipóteses. O trabalho não é meramente especulativo. E essas hipóteses devem ser feitas com base em dados factuais, com base na experiência passada e com base em elementos de prova concretos. A análise busca, em segundo lugar, um equilíbrio de interesses. Diferentes interesses devem ser equilibrados. Em geral, como regra geral, a recomendação de uma suspensão ou alteração de uma medida de defesa comercial qualquer deve levar em conta que as desvantagens que determinada medida geraram para outras partes interessadas são claramente desproporcionais às vantagens que uma medida traz para a indústria doméstica peticionária. Esse é o principal ponto. E essa constatação de clara desproporcionalidade não é uma coisa trivial. Existem casos que passaram pelo GTIP que são menos complicados, como são casos em que se constata que as medidas não são benéficas para a indústria doméstica e os efeitos negativos para as outras partes são claros. Esse poderia ser um exemplo hipotético de uma indústria que não é viável economicamente e, mesmo assim, a aplicação de uma medida não garantiria aí, expectativas futuras favoráveis que garantam a viabilidade dessa empresa. E também é o caso que não tenho medidas que são benéficas para a indústria doméstica quando eu tenho produtos que são substitutos, quando aquele produto objeto em si tem produtos que são substitutos próximos deles. Então, é uma medida que busca proteger a indústria dessa concorrência desleal que ela está sofrendo, talvez não traga benefício porque os consumidores vão migrar para consumir produtos que são substitutos próximos. Esses são casos mais simples de se analisar, mas não são o que acontece na prática. Em terceiro lugar, a análise busca avaliar aspectos microeconômicos, o impacto provável da instauração ou não de uma medida sobre os agentes que são diretamente interessados naquele processo. A análise se concentra em empresas que possam ser diretamente afetadas pela medida. Então, a análise geralmente vai um elo acima e um elo abaixo na cadeia produtiva do produto objeto. Produtos que não são vendidos no varejo, como são casos de bens intermediários e matérias-primas, as organizações de consumidores que se mostrarem que ter uma ligação objetiva com o produto em causa são convidados a participar e são ouvidos sempre suas considerações.
Um quarto aspecto analisado é o tempo, né? Foi frisado pelo Dr. José, o tempo. Qual o melhor tempo para se fazer uma análise de interesse público? Será que ela deve vir junta com a investigação, com a abertura da investigação por parte do DECON, durante a investigação, após se aplicar uma medida? Então, não há um consenso sobre isso. A análise não é feita só em novas investigações também. A análise de interesse público pode ser feita em revisões, ou em revisões de final de período, ou em medidas que estão em vigor. Como é uma análise prospectiva, como eu disse, usar a fonte de informação passada, no caso em medidas que já estão aplicadas há algum tempo, é uma importante fonte de informação, fornecendo provas concretas do impacto dessa medida em outros agentes. E o quarto ponto da análise, que se mostra pela nossa experiência um ponto bastante delicado, é a coleta de informações. Em primeiro lugar, a gente tem o DECON nos ajuda bastante, pois já conhece o caso e fornece informações sobre o histórico do processo e informações de mercado do produto objeto de uma investigação de defesa comercial. A avaliação das informações começa pela análise do pleito, que deve ser baseado em provas concretas provenientes das partes interessadas. Para a coleta de dados, o grupo tem uma abordagem proativa. O grupo convida as partes interessadas a participar e a responder aos questionários. Se uma determinada análise foi decidido pela instalação de uma determinada análise, a SEAI e também outros ministérios buscam enviar ofícios para as partes que são diretamente interessadas, consumidores, usuários industriais, importadores e revendedores do produto, e para que eles respondam questionários e apresentem informações que subsidiem a análise de interesse público. Em geral, os agentes que são contatados ou que nós enviamos ofício são o próprio produtor doméstico, utilizadores e consumidores, importadores e revendedores, e também a indústria montante, indústria fornecedora de matérias-primas e bens de capital. A gente estabelece um prazo para que essa análise ocorra, prazo esse que pode ser prorrogado e será avaliado. Tem um papel importante na análise de interesse público das associações de classe. As associações de classe, associações de consumidores ou de produtores de determinados produtos, que são elas que têm um contato direto com os diferentes agentes e são importantes para incentivar a cooperação dos seus associados na investigação. Essa cooperação das partes interessadas, muitas vezes, ela é deficiente. Ou porque eles apresentam informações que são infundadas, ou informações que não são verificáveis, ou porque são meras declarações a favor ou contra a aplicação de medida. Esse é o caso que mais aparece. As empresas se declaram a favor ou contra, apresentando alegações gerais, sem os elementos de prova que possam comprovar os efeitos negativos sobre elas. A cooperação de cada grupo também difere de caso a caso. Caso que, dentro de determinada categoria, apenas algumas empresas cooperem, se eu tenho, por exemplo, um mercado consumidor de um determinado produto que é muito pulverizado, é formado por milhares de empresas e só algumas cooperam por qualquer questão que seja, deve ser dada uma atenção especial para a representatividade em relação à indústria como um todo, a representatividade dessa empresa em relação à indústria como um todo. A representatividade não depende do número de empresas ou da participação de mercado da empresa, mas se essas empresas se constituem uma amostra típica das diferentes categorias de operadores econômicos que estão no mercado. O que foge, por fim, o que foge do escopo da análise de interesse público? Não é o escopo de interesse público, assim como não é o escopo das investigações de defesa comercial no DECON, discutir questões mais amplas. Já foi bem explicado pelo Felipe, por exemplo, questões de política externa, questões de política ambiental ou de normas trabalhistas,
não são discutidas, né? A gente deve levar em consideração que essas questões entram em conflito com a precisão e a natureza técnica da investigação e do instrumento de defesa comercial, né? Além disso, tem outros foros outras legislações específicas que também discutem esses temas, né? Em relação a teve um exemplo ilustrativo desse tipo de questões que não são abordadas. Teve um caso de aplicação de direito antidumping contra a importação de lâmpadas de baixo consumo de energia na União Europeia, né? E foi alegado que essa aplicação de medida entrava em conflito com a política energética do bloco em si. Então, os argumentos que foram trazidos é que a medida de defesa comercial vai levar a um aumento de preço no varejo, uma diminuição das vendas e também uma diminuição, portanto, da economia de energia. As pessoas iam poupar menos energia na União Europeia com isso, né? Depois de analisado o pedido, ele foi rejeitado por dois argumentos principais, né? O argumento que foi apresentado foi o seguinte, que não é porque que o país tem políticas que visam promover a diminuição do consumo de energia, que a indústria doméstica de lâmpadas tem que sofrer com a prática desleal do comércio, né? São duas coisas distintas. E também foi constatado que o aumento de preço das lâmpadas, que, apesar de, naquele caso, ser improvável, ainda os consumidores ainda teriam um incentivo para trocar as lâmpadas e consumir essas lâmpadas de baixa energia. Só um exemplo ilustrativo. Então, aqui no âmbito do Grupo Técnico de Direito Público, a gente tem um site da CEA e do Ministério da Fazenda, onde pode ser orientações gerais e busca dos processos que foram analisados, e também foi publicado recentemente um guia para análise econômica de processos de interesse público. É um guia que busca apresentar os principais pontos levantados e argumentados dentro do grupo, né? Para terminar, vou falar rapidamente dos interesses que estão em jogo, quais são os interesses que são defendidos por cada um dos agentes econômicos que são partes interessadas em processos de interesse público, né? A indústria doméstica é um interesse claro, né? Uma vez estabelecido o dumping prejudicial, a aplicação das medidas não seria contrária ao interesse da indústria doméstica, certo? O interesse dos importadores e revendedores, né? Análise, quando esse tipo de caso é apresentado, se concentra principalmente na importância do produto em causa para a atividade do importador, sua rentabilidade, a possibilidade dele repassar custos para os consumidores e a disponibilidade de fontes alternativas de abastecimento. Um argumento que geralmente é trazido é que eu sou um importador e a indústria doméstica não é capaz de suprir toda a demanda de mercado. Esse argumento, por si só, não é um argumento que justifique uma ação afirmativa do GTIP, porque a medida antidumping não está excluindo a importação do mercado, mas está garantindo que a competição aconteça somente em igualdade de condições. Para os fornecedores, também o impacto provável depende da ligação dos fornecedores com a indústria doméstica em si. Quanto maior essa ligação, o efeito positivo de uma aplicação da medida vai se refletir nos fornecedores e vale o contrário também, né? No caso de utilizadores, ou seja, usuários industriais, que é o caso mais recorrente, porque a maioria das medidas são aplicadas contra bens intermediários, né? Dois fatores são dois dos fatores principais levados em conta. O primeiro, de quem essas indústrias estão comprando o produto, né? Qual é o grau de dependência delas em relação à indústria doméstica, em relação aos países investigados ou em relação a terceiros países, né? Esse grau de dependência vai determinar o impacto da medida. E, em segundo lugar, a importância do produto objeto para o produto final aí desses usuários industriais, no caso no instrumento de defesa comercial do governo. Obrigado.
Obrigado, doutor Caio. Alguma pergunta? 2 minutos para perguntas. Enquanto nós trocamos o palestrante, eu queria perguntar uma coisa. A Receita Federal participa do GTIP? Não. Como é que você conversa tudo isso com a Receita Federal, que é um mundo à parte, mas dentro do mesmo ministério? Porque quando nós falamos em comércio ilegal, nós podemos estar falando de coisas que necessitam, em função de acordos internacionais, salvaguarda de medidas antidumping, antissubsídios. E, por outro lado, nós temos violação de propriedade intelectual, contrabando, descaminho, falsidades em declarações, que são assuntos de polícia, ou então assuntos que são detectados na abertura dos containers. E a maioria dos containers não é aberta. E passam bois, passam boiadas, e a gente vai encontrando tudo isso no comércio ilegal dentro das cidades. Isso não dá um certo desconto. Colega na FGV, almocei muito. Vários interesses que têm que ser considerados, técnicos e políticos, né? E eu fiquei com uma dúvida em relação a quanto tempo que vai demorar, dependendo do tipo de processo, para ter o início do processo até se chegar a uma medida imposta. Quanto tempo, em média, ou se vocês têm isso, ou vai depender de cada prática disso daí? Sim, o que é estabelecer o recebimento do pleito, que é outro ente, em torno de um mês para levar o processo até o grupo para análise. Depois disso é levado à reunião do GSEX, em geral 1 semana, 15 dias no máximo, entre uma e outra, e aprovado isso, é instaurada a análise por um prazo de 4 meses iniciais, né, que são prorrogáveis. A gente busca enviar questionário para todas as partes e realmente não tem uma resposta do prazo, né, varia muito de caso a caso. Há casos que são mais simples que a gente busca agilizar o processo, só que há outros casos que são mais complicados. Doutor Felipe, quer acrescentar? Eu acho também que parte da pergunta foi endereçada ao DECOM, né? Porque eu acho que isso foi uma das maiores inovações do 8.058, decreto novo, foi no sentido de tentar reduzir a duração dessas investigações antidumping. E hoje a meta é 10 meses. Ela pode durar até 18, ou seja, são 12 meses prorrogáveis por mais 6, mas a intenção do Departamento de Defesa Comercial e do jeito que está regulamentado no decreto 8.058 é no sentido de que ela durará 10 meses. Sobre a pergunta de que há a possibilidade de que... Esse efeito prático, porque se demora 10 meses, é um prazo que pode acontecer muita coisa em 10 meses, né? Sem dúvida nenhuma. E, por isso, também tem a previsão, eu ia entrar no assunto, a previsão de solicitação de direito retroativo. Então, há essa possibilidade, desde que fique caracterizado determinados pré-requisitos, por exemplo, aumento substancial do estoque, ou alguns aspectos têm que ser analisados para que haja o direito retroativo, então, para que seja aplicado o direito retroativo. Aconteceu em um caso, é muito recente, mas, como eu te disse, há essa possibilidade, porque isso realmente pode acontecer, né? Enquanto estiver ocorrendo aí a investigação, sem dúvida nenhuma, os importadores podem fazer estoque, né? Podem aproveitar para realmente causar um surto de importações a preço de dumping. Então, existe a possibilidade de remediar isso também no regulamento. Muito obrigado. Passando, então, a palavra